Vamos então dar continuidade às lições desse segmento, lições que estão voltadas para a leitura, para seguir instruções, a leitura de instruções. A nossa tese, a nossa ideia é de que, sabendo ler bem instruções, uma pessoa poderá cumprir um objetivo com mais facilidade. E aqueles que estiverem fazendo um vestibular, fazendo um concurso público, poderão também, levar adiante ações acertadas, não errando, durante a prova, não errando as ações que ele emite, em respostas às instruções que foram dadas. E o mais importante é que num exame de concurso público, ou mesmo um vestibular do Enem ou outro vestibular, a interação do candidato se faz como uma prova impressa, certo? Sem nenhum tipo de apoio, explicações de instruções, ou tutoriais de instruções, ou perguntar ao colega sobre instruções. Nada disso é possível. Quer dizer, a ele é entregue um caderno de provas, ele tem que ler e entender. Ele poderá perguntar ou reclamar apenas quando ele constata um problema de impressão da prova, ou de grampeamento da prova, faltando uma página e etc. Hoje, nesta lição, eu vou apresentar e explicar para vocês uma prova de concurso público para a Polícia Federal. Eu peguei uma prova ao acaso e resolvi centrar, focar esta prova da Polícia Federal, porque me parece assim que essas instruções são mais ou menos padronizadas, sendo diferente, muito pouco diferente de uma para outra prova. Lembrar, a interação é de você com a prova e entendimento das instruções, sem nenhum tipo de desenho, de vídeo, de explicações que venham por falta de entendimento das instruções. Então, esta prova para a Polícia Federal, está aqui, ela foi realizada em um concurso público com aplicação em 2021. Ela começa exatamente assim: leia com atenção as instruções abaixo. 1. Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os dados transcritos acima estão corretos e se estão corretamente registrados na sua folha de resposta e na sua folha de texto definitivo da prova discursiva. Confira, nova instrução, confira também se os dados em cada página numerada deste caderno de provas e desconsidere essas instruções caso se trate de caderno de provas reserva. Não é o caso, ninguém vai entregar para você uma prova reserva. Em seguida, nova instrução, veja aí. Verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes à prova objetiva e à prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Agora sim que é importantíssima essa instrução. Caso o caderno esteja incompleto, e você tem que verificar isso, não pode deixar de verificar, deixar para depois, tem que ser no início da prova. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência quanto aos seus dados biográficos seus, nome, RG, identidade, etc., solicite de imediato ao aplicador ou aplicadora de provas mais próximo que tome as providências necessárias. Quer dizer, você tem que conferir, você tem que ver se o seu nome, o seu endereço e outros dados de crédito à sua pessoa estão corretos.
se a prova está montada corretamente. Caso não esteja, você tem que chamar o aplicador, pedir para ele tomar as providências necessárias. Instrução 2. Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização de um dos aplicadores da prova. Você não pode se levantar, você não pode se comunicar, porque a prova é individual, né? Tome cuidado com esses comportamentos, não se levante, não converse com colegas do lado, porque você pode ser penalizado. Não serão fornecidas folhas suplementares para rascunho nem para transcrição do texto definitivo da prova discursiva. Na duração das provas está incluído o tempo destinado à identificação, que será no decorrer das provas, ao preenchimento das folhas de respostas e a transcrição do texto da prova discursiva para a folha de texto definitivo da prova discursiva. Ao terminar as provas, nova instrução: chame o aplicador de provas mais próximo e devolva-lhe a folha de respostas e a sua folha de texto definitivo da prova discursiva e deixe o local de provas. Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a folha que contém os documentos da folha de respostas e folha de texto definitivo da prova discursiva. Somente poderão ser destacadas essas duas folhas, essas duas páginas, cujo cabeçalho será destacado pelo chefe da sala ao final das provas para fins de identificação. Então veja bem, o cabeçalho é destacado pelo chefe da sala ao final das provas. Agora, a penalidade, veja aí a penalidade, quer dizer, se a desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo da prova discursiva, implicará a anulação das suas provas. Vejam então como é muito importante você ler o edital do concurso público, entender as instruções desse edital, não é? De modo que você não tenha a sua prova anulada, não é? Você perderá todo o seu esforço porque não cumpriu objetivamente, não é, uma instrução que contém, não é, que está contida na prova, no exame e no vestibular. Novamente, não é, num concurso público, quanto mais ambientado você tiver nessas instruções, menos tempo você vai perder, não é, para entender como é que é o exame, quanto tempo ele dura, o que você tem que fazer, como você tem que se comportar, etc. Por isso mesmo, né, nós dizemos que é importante você cumprir, né, as determinações que são dadas através de instruções explícitas no caderno de prova. Eu gostaria ainda, no final desta aula, de lembrar que nós vamos oferecer um mini curso gratuito sobre leitura de instruções a quem se inscrever no nosso canal. Isto vai facilitar muito a sua compreensão, a sua aprendizagem, a sua assimilação, não é, de práticas de seguir instruções.